Recessão nas maiores economias do planeta, desemprego crescendo a um ritmo semelhante ao do pós-guerra, empresas tentando sanar as contas, crédito curto. Esses são apenas alguns dos assuntos acompanhados diariamente pelos profissionais do mercado financeiro. E haja coração para tanta notícia ruim, não é mesmo? E para fugir do estresse, há algumas receitas que vão da tranquila meditação aos esportes mais radicais. Mas a maioria prefere o meio termo, a corrida leve ou joguem, que reduz o estresse e ajuda a preparar o coração para os altos e baixos da crise financeira. Mas a prática da corrida, como de qualquer outro esporte, exige orientação profissional, que começa na hora de comprar o tênis. Estão errados os que acham que basta calçar um tênis e sair correndo por aí. Usar o tênis errado pode ser tão perigoso como a falta de exercícios. O desconforto ao correr pode ser o primeiro sinal do corpo. Não são poucos os que acabam se lesionando por causa do calçado errado. Para escolher o tipo certo de tênis, o melhor é recorrer a um profissional, já que não existe apenas um tipo de calçado correto. A escolha depende do tipo e intensidade do exercício, o terreno onde é feita a corrida e até mesmo o peso do candidato a atleta. E nem sempre o tênis mais bonito é o melhor, assim como também nem sempre o mais caro é o mais indicado. O que deve ser observado em primeiro lugar é a capacidade de reduzir impactos. De olho no mercado, o Laboratório de Bioengenharia da Universidade Federal de Minas Gerais lançou e patenteou, no último mês de junho, um tênis para caminhadas e corridas leves. A tecnologia de ponta foi transferida para a empresa Chromic, que vai repassar um percentual das vendas para a universidade. E atenção ao preço. Um bom tênis pode beirar os R$1.000, mas em média saem por cerca de R$500. Eu converso agora com o fisioterapeuta Marcelo Luiz de Souza, especialista em fisioterapia do esporte. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Você vê que tem uma questão econômica aí. É mais caro o quê? Um tênis para caminhar ou para correr? Como é que fica aí? Qualidade e preço? Olha, Sidney, é uma questão fundamental, né? A gente tem um tênis hoje na faixa, um bom tênis, entre R$300 e R$500, né? O que coloca ali esse valor de R$1.000 é uma tecnologia muito específica que o consumidor comum não há necessidade de ter aquisição desse modelo, entendeu? Em geral, entre R$300 e R$500, um tênis com bastante eficiência biomecânica. Você citou a palavra tecnologia e, de fato, a gente vê, né, realmente que as indústrias estão investindo bastante. Para que serve toda essa tecnologia nos tênis hoje em dia? Fundamentalmente para prevenção de lesões, né? E, consequentemente, para maximização da performance, mas inicialmente, sobretudo, para a prevenção das lesões por excesso de supinação e pronação. Pierre Santos, 24 anos de idade, lá de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, ele diz: um tênis apropriado para certo tipo de pisada elimina a necessidade de uma palmilha corretiva? Em geral, sim, mas ele deve consultar o seu fisioterapeuta, porque em casos específicos pode também haver necessidade de uso da palmilha. Você vê que hoje tem muito, bom, imagina ele que é especialista, né? Aquela mola, né, no tênis. Sim. E tal. A pergunta do Gustavo, do Rio de Janeiro, 21 anos, tênis de molas fazem mal para os joelhos? Articulação, né? O que acontece é o seguinte, é um tênis que tem uma menor durabilidade, então o desempenho biomecânico dele vai ser diminuído. Então o consumidor aí tem que avaliar o custo-benefício. Entendeu? Então o tênis de mola ele não dá o impacto no joelho, mas como ele tem um desgaste biomecânico maior, a durabilidade dele vai ser menor. Fazer uma pergunta de curiosidade do apresentador agora. Você tem um tênis, por exemplo, como esse de mola e tal, mas com o uso ele, como você disse, vai perdendo um pouco a qualidade. A pessoa pode adaptar, usar aquele tênis para o dia a dia, dizer, não serve mais para correr, mas serve para andar? Olha, Sidney, é uma pergunta interessante, mas veja bem, em geral, se perdeu a eficiência biomecânica, ele deve trocar, seja para caminhar no shopping, seja para correr. Deve fazer isso. O Sávio de Niterói, qual é o melhor tipo de amortecimento? Correr na areia fofa faz mal para a coluna? Existe diferença na escolha do tênis para correr na rua ou na esteira? No caso é a academia que está falando, né? Na esteira tem um componente biomecânico fundamental aí que é a força de reação do solo. Na esteira essa força de reação do solo é menor, logo o desgaste do tênis é menor também. No asfalto essa força de reação do solo é maior, o desgaste maior. Ele pergunta aí também sobre a questão da corrida na areia. Em geral, o iniciante não deve começar a correr na areia, né? Deve procurar uma avaliação e aí seguir a orientação de um profissional para um programa mais específico. Marcelo, não demos notícia aqui mesmo do Conta Corrente, essa relação Brasil-China é complicada, a nossa indústria com a deles, né? Porque eles colocam uma enxurrada de produtos e mudou a legislação em relação ao imposto, cobrado dos tênis que a China exporta para o Brasil. A pergunta é a seguinte, vai mudar muito para o consumidor? Pesa muito? Como é que fica essa relação? Interessante isso. Uma boa notícia e uma má notícia, né? A má notícia é que o consumidor vai ter o preço um pouquinho majorado em função dessa alíquota de 12,37 dólares, né, R$ 23 aproximadamente, para os produtos oriundos da China.
além de R$ 35, que é a taxa de importação dos países que não são do Mercosul. Isso para proteger do dumping que a China executa, né, em relação aos produtos dela. Isso fortalece o mercado interno, é um mal importante, a gente vê o anúncio do PIB aí, bem interessante isso, fortalecendo a indústria nacional, fazendo com que ela possa investir em tecnologia. Bom, agora quem pratica esporte, de repente, ou não tão seguidamente, mas sei lá, 2, 3 vezes por semana, quando devemos trocar o par de tênis? Interessante. Um tênis, ele tem, em média, dura entre 500 e 800 quilômetros, né? E aí vai depender muito da tecnologia que é utilizada para a gente avaliar essa durabilidade melhor. Muito bem, vamos agradecer Marcelo Lixo Souza, né, pelo serviço que nos prestou aqui. Muito obrigado pelas informações.